Quem você quer se tornar? Você tem aceitado sobras da vida? Ou você tem clareza real de tudo aquilo que você quer? E além de tudo, você tem coerência, você sustenta esse sentimento daquilo que você tem tanta clareza do que quer para sua vida? Olá, eu sou Elaine. Esse vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre ser você mesmo, porque os outros já existem. E apesar de ser uma coisa tão óbvia da gente ser quem a gente é e os outros já existirem, a gente vive uma era que a gente vem buscando o tempo todo se basear ou copiar ou ficar numa dopamina barata de vivenciar a vida de outros. Seja na televisão, vendo programas de reality, que a gente torce por manipulações, por pessoas que vivem um jogo achando que a vida é um jogo. No fundo ela pode até ser, só que eu acho que fora o jogo que existe do lado externo, existe um jogo interno que ele é muito mais desafiador do que o jogo externo. Porque para você sair ganhando do lado de fora, a primeira batalha a ganhar é aqui dentro. É aqui dentro. E ficar nesse looping da gente sempre estar se comparando e ficar nessas redes sociais investigando, apurando, se comparando, que ponto que a gente vai parar e refletir de que isso não está levando a gente a lugar nenhum? Está levando a gente a cada vez mais colocar fermento em sabotagens, em crenças, em dores, né, em cutucar feridas que nunca cicatrizaram, como se a gente às vezes fizesse terapia ou buscasse leituras, buscasse vídeos aqui no canal, buscando mentalidade, criação de realidade, mas são conteúdos que a gente vai alimentando, mas a gente tem padrões que desde a hora que a gente acorda, a gente acaba optando, e isso eleva ou cada vez mais me faz colocar foco em coisas que eu quero deixar para trás, que eu não quero mais dar tanta importância. Então falar sobre isso, falar sobre o ser, falar sobre eu viver quem eu sou, genuinidade ou autenticidade, enfim, ser genuíno, ele requer você primeiro, além de tudo, o primeiro passo é você olhar suas sombras e reconhecer, né, as dores que você tem, não deixá-la para trás. A diferença que a gente até entende em neurociência é justamente você não colocar mais foco quando você vai se alinhando tanto ao presente, né, viver essa presença, esse estado do aqui e agora, você não apaga o passado, você acaba escolhendo não olhar mais para ele. Ele faz parte da sua bagagem, mas ele não pertence mais ao aqui, ao agora. Porque o aqui e agora é que vai me levar para frente, é eu me preparar para o futuro poder chegar até mim. E eu venho refletindo bastante, até sobre o canal mesmo, né? Eu venho me estudando bastante, que até um tempo eu estava estudando muito conteúdos externos, e buscando mestres, buscando autores, buscando perfis aqui no próprio YouTube, para eu começar a me conectar e ver o que eu estava fazendo de errado, ou melhor, melhorar técnicas que eu vinha aprendendo, porque uns dizem que repetição ela é boa, outros dizem que não, a gente vivencia muito mais a técnica, a ferramenta e não a realidade. Eu postei até um vídeo que depois eu vou deixar aqui no final, aonde eu falo sobre isso, de você começar a abandonar, né, essas técnicas e voltar para a sua essência e através dela você se reconectar. Mas é claro que falar isso depois que você carrega uma bagagem gigante de conteúdos, de conhecimento, fica mais fácil. Mas quando você também olha para trás e começa a contar suas bênçãos, eu também tenho um vídeo aqui falando sobre isso, e vê que você já é um manifestador nato, e aqui eu não estou falando só de coisas, eu estou falando também de pessoas, de situações, de realidades variadas, né? Muitas vezes a gente vai pensar na questão somente relacionamento e dinheiro, e eu não estou dizendo que isso é errado, eu estou dizendo que esse é o foco que muita gente vem buscar quando a gente fala em criação da realidade e mentalidade. Quando você para contar suas bênçãos e vê que você, antes de qualquer conteúdo, ou antes até do The Secret, né, o segredo que surgiu lá, acho que em 2004, 2005, da maneira como a gente sabia, eu acho que havia dentro da gente um sinal que nos levava a mostrar que a gente tinha uma fé, uma confiança muito grande, que a gente conseguia trazer aquilo.
E aí eu me deparo com muita gente dizendo, mas talvez é porque você teve oportunidade, mas o fulano nasceu num berço mais rico, mas ciclano teve um tio que ajudou, mas o outro não sei o quê. Gente, o mundo, o universo, ele é abundante e infinito para todo mundo. Todo mundo recebe a mesma oportunidade infinita de abundância. O que eu faço com isso, ele vai ressoar de acordo com aquilo que eu carrego dentro de mim. Né? Então, para alguns manifestar é mais fácil, para outros é mais difícil, para outros é impossível. E quando você olha a essência de cada qual, é aí que a gente começa a entender o quanto de energia, o quanto essa pessoa tem facilidade, dificuldade, ou o outro nem tentou. Então, a mesma oportunidade que eu tenho, você tem, o outro tem, o outro tem. Como a gente faz isso que vai determinar se aquilo vai ser alcançado ou não. Agora que eu comecei a trazer um pouco dessa questão do conhecimento mais teórico, né, a gente começou a dar nome para algumas coisas, a neurociência trazer, até eu vejo muito post dizendo, hoje a neurociência consegue provar através da ciência o que Jesus dizia, né, que o reino do céu está dentro de você, isso é você olhar para dentro, é sua essência, é sua consciência, e tudo mais, né? Assim como há vários caminhos, há vários mestres, enfim, a gente ouve um monte de informações que tenta se comprovar pela ciência, né? A gente começa a avaliar que o ser humano começou a colocar uma coisa de um tempo para cá que é aquilo que Tomé dizia, né? É ver para crer. E na verdade eu preciso crer para ver, né? Então eu não preciso de sinais, de respostas, de borboleta azul passando na minha frente para dizer se aquilo que eu tanto quero, aquela ligação, aquela oportunidade de trabalho, aquele número de clientes aumentando na minha agenda, aquele carro X, aquele dinheiro que eu quero receber, aquele processo na justiça. Sinais, se eu espero sinais, já está muito mais do que certo que eu não tenho uma crença que aquilo de fato vai ser real para mim. Se eu acredito piamente que aquilo vai acontecer, por que eu preciso de sinais? Né? Então, eu não preciso de uma ciência me comprovando que aquilo que Jesus disse é isso ou aquilo. É simplesmente acreditar. Eu acho que a gente precisa tirar um pouco desse peso científico. Eu acredito sim que a ciência ela ajuda muito essa questão, principalmente quando a gente fala da fisiologia, do corpo sentir o estado de fuga e sobrevivência, né? E a gente sentir esse medo, essa ira, essa contração, e a gente não consegue expandir, não consegue ter criatividade, tudo isso é fato, é fato. Mas tirando essa questão que a gente precisa compreender, mas não viver em função, se tudo aquilo que eu dou foco ele acaba aumentando, se eu me apegar tanto nesse foco, eu vou me distanciar daquilo que a minha emoção limpa não consegue gerar. Então, para que eu tenha essa congruência, eu penso naquilo que eu quero, eu sinto aquilo que eu quero, eu solto e simplesmente vivo, eu vivo a minha vida. E com tudo isso que eu estou querendo dizer, é justamente isso. Eu estava até com dificuldade hoje de escrever, porque eu sempre anoto tudo no meu caderno, sobre o que eu iria falar, porque primeiro eu aplico para mim, e eu preciso acreditar muito nisso que eu estou falando, eu preciso sentir, porque o papel desse canal que eu criei, além de eu trazer um conteúdo para as pessoas de como as coisas estão acontecendo e como a gente consegue viver esse processo, é a questão também disso ser verdade para mim, né? Espera só um pouquinho que eu vou subir meu cachorro aqui. É isso também ser verdade para mim. E se isso não é verdade para mim, eu não consigo trazer aqui. Então, quando eu pensei até no título do canal e essa questão da gente ter autenticidade, né, o título do canal não, o título do vídeo, corrigindo o que eu estava falando, essa autenticidade de sermos nós mesmos, de não importarmos com a opinião dos outros, né, de não viver em função dos outros, não ficar olhando o perfil das pessoas e ver se eu estou progredindo ou não estou, esperando sinais. De certa forma, eu estou pedindo para o externo confirmar coisas que eu estou dizendo que eu tenho clareza, mas eu não tenho clareza, porque se aquilo não é claro para mim, eu estou precisando de uma validação, e se aquilo é claro para mim, a validação ela cai por terra, porque simplesmente eu acredito que ela vai acontecer. Então, assim, a gente começa a desejar uma vida enquanto vibra na falta dela. Aí essa frase, a hora que eu escrevi, eu falei, nossa, eu acho que o maior medo não é falhar das coisas que a gente tenta, que a gente não consegue manifestar, é o julgamento. Por quê? Porque eu também estou no papel de julgamento, de julgadora, quando eu olho um perfil em rede social, quando eu fico lá o dia inteiro olhando vídeos
olhando rede social, buscando informação, validando se aquilo se não é, se fulano está fazendo, não está fazendo. Isso é uma validação. Então, não tem congruência. Como é que eu vou manifestar coisas se eu estou num padrão vibratório totalmente incoerente com aquilo que eu estou no meu pensamento? Então, gente, o mais importante, e aqui é um ensinamento para mim, e para quem quiser pegar também, é olha para dentro, cara. Vamos começar a tirar esses conteúdos que não te agregam em nada, em ver vida de pessoas que você às vezes nem conhece e que às vezes a hora que você sai daquele perfil você fica muito mais mal do que se sente bem. Se tem um conteúdo que te agrega, que vai te trazer informação, cola lá. E nem que isso também seja temporário, às vezes isso nem vai te servir mais. Se você às vezes tem um amigo ou um parente que às vezes ele quer saber como você tá, e toda vez que você conta, você sente que são as pessoas que menos acreditam em você, não conta mais. Quem tem que acreditar em você é você mesmo. Se você tiver que acreditar ou buscar uma validação desse acreditar, faz uma carta para Deus, escreve para Ele, coloca as suas dores, fala para Ele assim, Deus, universo, fonte criadora, chame como você quiser, porque a gente não está falando de religião. Coloca aqui, hoje eu não estou me sentindo bem, eu estou com medo de ficar desempregado, aqui no meu trabalho hoje está difícil, eu sou líder de uma equipe e isso não está me fazendo bem, o meu chefe é complicado, olha, eu tenho uma conta a mais para pagar, olha, eu queria tanto manifestar um apartamento, uma casa para eu morar, sair do aluguel, eu queria tanto um relacionamento saudável, né, que eu pudesse ver com uma pessoa que eu pudesse fazer bem, ela também me fizesse bem, que nós dois estivéssemos completos. Me diga, Deus, diante dessas minhas dores, lista a sua dor, coloca a sua dor, traga a sua sombra, jogue luz para a sua sombra, traga ela, chore se for preciso, escreva, converse. Essa conversa com a fonte, com esse eu superior, ela é tão importante do que muitas vezes você esperar uma validação. Sabe por quê? Porque não vai ter moralismo, não vai ter julgamento. Isso não quer dizer que você não tem que ter amigos, e é bom a gente ter amigos para conversar. Mas quando você faz isso, você vai saber exatamente com quem e para quem contar. E que isso seja pequeno. É a mesma coisa quando você tem sonhos. Se você tem sonhos a realizar, não conte a ninguém. Se o processo já está quase se manifestando, a conversa é você e ele. É você e o universo. É você e a fonte. É você e o eu superior. Não tem que falar. Traga isso só para você. Depois que realizou, passou um tempo, aquela gestação se cumpriu, né? Houve o nascimento da sua manifestação, você conta ou nem conta. E qual a real necessidade de contar? Dividir felicidade? Às vezes, a gente manter a neutralidade e menos euforia faz com que a gente não se torne frio, mas se torne assim, aquele sentimento de orgulho, putz, consegui, deu certo, fui lá. E às vezes colocar muita carga de energia. Eu já tive situações na minha vida que eu sempre fui meio boca aberta e acabei contando coisas que nem tinham começado. E claro que não deram certo. E aí, à medida que as coisas, que eu fui amadurecendo, que eu fui aprendendo, né? Isso era uma coisa antiga desde que minha avó falava, olha, não conta as coisas para as pessoas, se você estiver namorando alguém, não conta, se você estiver entrando num tal emprego, não conta, se você vai comprar um carro, não conta. Depois que as pessoas verem, nossa, você comprou um carro, nossa, você está namorando, nossa, mas você está morando em tal lugar? Ah, faz algum tempinho, né? Nossa, você me contou falando, eu estava na correria. Claro que às vezes alguém muito próximo de você, que às vezes até participa, eu tenho um irmão muito querido, que a gente divide muitas coisas assim, e tem coisas que ele me conta, tem coisas que eu não conto, mas a maior parte das vezes a gente nem conta um pro outro, a gente só se olha, e a gente já tem essa conexão muito grande, mas é uma pessoa dentre tantas, que é a que eu mais confio plenamente, porque não existe julgamento, não existe moralismo, existe um incentivo muito grande e ele é muito genuíno. E a gente consegue fazer isso de coração aberto. Mas a maior parte das vezes, eu não falo, eu não conto. E isso eu venho aprendendo cada vez mais. Ser seletiva, ter muito alinhado e muita clareza daquilo tudo que eu quero, saber para quem eu falo, não esperar validação. Tenho tirado da minha vida, assim, cada dia mais essa questão de ficar acessando rede social, porque, querendo ou não, lá no seu fundinho acaba tendo uma comparação, sim. A gente acaba se comparando. A gente pode até querer desejar o outro, eu não estou falando aqui de inveja, desejar aquilo que o outro tem, e a gente acaba internalizando isso. E aí parece que entre isso e o sonho que você tem, parece que fica uma distância muito grande em qualquer área da sua vida, tá?
mesmo você olhando uma pessoa que mora lá em Dubai, porque ela morava numa periferia e ela conseguiu manifestar aquilo, e aí você começa a se questionar se aquilo faz sentido ou não, se aquilo não é alugado, você começa a querer, você fala, quer saber, eu vou abandonar isso aqui, e você se distancia do seu sonho, então tira, se neutralize, se alimente de coisas que vão fortalecer cada vez mais e te manter cada vez mais na sustentação e da clareza dos seus objetivos. Viva isso, seja você, os outros já existem. Então, viva essa intensidade. Não reclame, não julgue, tire rede social, apaga isso da sua vida. Se você quiser fazer, pelo menos por um tempo, fica aí uns 20, 30 dias sem nenhum acesso, se alimente com outras coisas, vai passear com o cachorro, vai ler a Bíblia, vai ler conteúdos que vão te fortalecer mentalmente e espiritualmente, né? Fazer com que você se torne alguém melhor, porque antes de ter qualquer coisa, o ser ele é tão importante quanto qualquer um ser que vai te levar a um caminho de ter, né? Eu anotei até uma coisa aqui que eu achei bem legal, que viver a sua vida, pare de consumir a vida dos outros, honre quem você é. Quando eu aceito onde eu estou, eu finalmente crio a ponte para onde eu quero ir. Então, saia disso. A evolução ela não acontece na luz que você não mostra, mas na sombra que eu aceito. Essa autenticidade ela é importante, então olhe para dentro, converse com Deus, escreva, faça disso um diário divino, sabe? De você, mesmo que amanhã você queira fazer um ritual de queimar, para poder, sei lá, fazer com que isso saia, evapore, e isso não faça mais parte, para que você coloque um fim de ciclo para frente. Só lembre que isso faz parte de quem você não apaga, e se reconecte com essa fonte. E se desligue de coisas que vão desviar do seu caminho, se alinhe novamente, para que você esteja cada dia mais próximo de ser para ter. E esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha ajudado, e que a gente possa aí se encontrar mais algumas vezes por aqui. Eu estava com a intenção de colocar os vídeos um pouco semanais, mas pode ser que eu espace um pouquinho mais, porque eu também estou num processo de me reencontrar, de buscar a minha autenticidade para cada vez mais ser um ser humano melhor. Um beijo, até a próxima.